Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian Souto, daquele que é o melhor componente, o componente de História. Vamos ao objeto do conhecimento. Aula 11. Processos de formação, constituição e transformação de diferentes sociedades humanas e suas formas de organização política, Estado, poder, democracia, autoritarismo, patrimonialismo, populismo e etc. Em âmbito local, regional, nacional e global, bem como o papel desempenhado pelos sujeitos e coletividades, mediante os valores morais, éticos, estéticos, culturais e políticos. Detalhamento: América indígena, os astecas, os maias e os incas. Separe seu caderno, suas canetas coloridas, tome nota dos pontos importantes e vamos às aulas. E olha só, né? Na nossa aula, iremos tratar de um ponto muito importante, né, da história. Vamos falar sobre os povos pré-colombianos. Os povos pré-colombianos, né, são aqueles que habitavam as Américas antes da chegada dos europeus, até 1492. Eles desenvolveram uma rica diversidade de culturas e civilizações ao longo de milhares de anos, com distintas formas de organização social, política, econômica e religiosa. Então, iremos tratar a respeito justamente, desses povos que viveram, na região, no continente americano e que se desenvolveram, tiveram uma complexa organização, não só social, mas política, econômica. E é assim, que nós iremos desenvolver a nossa aula e, dando ênfase em 3 povos, tá? Olha só, um ponto muito importante é o quê? Estarmos a par da localização geográfica. Vamos dar uma verificada aqui no nosso mapa, Aqui temos um mapa que traz, a conexão, como podemos assim chamar, entre a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Tá? Nós temos, ali, na divisão entre a América do Norte e a América Central, o Império Azteca. Ali, na América Central, nós temos o Império Maia. E já na América do Sul, nós temos, principalmente ali, na região da Cordilheira dos Andes, o Império Inca. Tá? Então, quando você estiver em contato com algum mapa que esteja se referindo a esse período histórico relacionado a antes da chegada dos europeus, você já vai estar conectado, principalmente quando se trata a respeito desses 3 povos, tá? Os astecas, os maias e os incas, certo? Maravilha! E agora que já estamos localizados, nós vamos tratar a respeito do Império Inca. Vamos tratar a respeito da organização social. Tá? A sociedade inca ela era hierarquizada e rígida. E aí você já presta muito bem atenção a respeito do termo hierarquizada e rígida. Então isso quer dizer o quê? Que você vai ter uma organização social que muito raramente vai ser alterada. Então, você já nasce e muito provavelmente morre na mesma posição social, tá? E essa era dividida em classes sociais com distintas funções e privilégios. Então você já tem aí uma conexão uma compreensão
que a organização social do Império Inca, ela era, né, hierarquizada e rígida. Então você não vai ter a mudança, né? Muito raramente ou quase nunca você vai ter essa alteração das funções e dos privilégios, tá bom? Dentro da pirâmide social estava, né, na verdade, no topo da pirâmide social estava quem? A figura do Sapa Inca, considerado filho do Deus Sol e detentor de poder absoluto. E aí você já tem aí mais um ponto importante a respeito do Império Inca, que é a sua conexão com a religiosidade. Então, né, você vai ter uma hierarquia muito rígida e, né, no topo da pirâmide social, a figura do Sapa Inca, que era inclusive considerado filho do Deus, né, do Deus Sol. Abaixo dele vinham o quê? A nobreza, composta por familiares do Sapa Inca, sacerdotes, administradores e guerreiros de elite, tá bom? Olha só. E aqui nós temos a figura, né, da representação, inclusive é uma imagem, né, que vem do Museu, né, Nacional de Arqueologia e Antropologia, né, de História do Peru, que é um retrato, né, da figura do Sapa Inca. Né? Então você vê aqui que ele possui as vestes, né, muito bem ornamentadas, assim, né, como o seu utensílio. Tá? Então você percebe já uma sociedade extremamente complexa e principalmente, né, com estruturas muito bem definidas, apesar de estarmos falando, né, de uma sociedade que viveu há milhares de anos atrás. Então é por isso que nós temos que ter esse olhar mais preciso a respeito dos povos pré-colombianos, tá bom? Olha só, a hierarquia social deles era muito perdoe-me, a hierarquia social, né, ela era rígida e muito bem definida, tá bom? Olha só, você tem os nobres, né, que formavam essa elite da sociedade e ocupavam cargos importantes dentro do exército e também com funções religiosas, tá? Eram responsáveis por administrar as províncias e comandar as tropas e realizar rituais religiosos. Abaixo dos nobres você vai ter os sacerdotes, né, que eram os responsáveis pelo culto aos deuses incas e pela manutenção dos templos. Dentro dessa hierarquia social, você vai ter o Ailu, né, que é a questão, né, das unidades sociais básicas compostas, né, por famílias extensas. Só um ponto importante, né, e retomando aqui, os sacerdotes eles também desempenhavam um papel importante na vida social, né, aconselhando diretamente o Sapa Inca, interpretando os oráculos, lembrando, né, que você vai ter uma sociedade extremamente conectada com a questão religiosa, tá bom? E agora sim vamos ao Ailu, né, que era essa unidade básica, né, social, composta por famílias extensas com ancestrais comuns. E cada Ailu tinha suas próprias terras, rebanhos e a figura, né, dos líderes, que era o Curaca. O Curaca, né, ele era o líder local do Ailu e responsável por representar a sua comunidade perante o governo central. Então você tem, né, dentro dessa divisão social justamente o Ailu, né, que apresentava um representante que era o Curaca. E na base você vai ter, né, os escravos, né, que eram de classe mais baixa, obviamente, mas que geralmente eram prisioneiros de guerra ou pessoas que haviam cometido crimes graves, tá? Os escravos, eles eram obrigados a realizar os trabalhos mais pesados, obviamente, e não tinham nenhum direito, tá? Dentro do campo social, já compreendemos que havia uma hierarquização com funções bem definidas. Agora vamos para o campo da economia e da agricultura. A base da economia inca
era a agricultura, né? Com destaques para o cultivo do milho, da batata. Os incas, eles desenvolveram um sofisticado sistema de irrigação, os terraços agrícolas. Olha só, tome nota, isso aqui é muito importante a respeito da economia e principalmente da questão do desenvolvimento, né, e da adaptação desse povo. Afinal de contas, eles viviam em terrenos montanhosos, tá? E o trabalho ele era realizado principalmente por meio da mita, um sistema de trabalho rotativo e obrigatório, né? Como se fosse uma forma ali da organização social e do espaço, né? Obter esse trabalho, né? De maneira, vamos dizer assim, fundamentada, né, e manter um trabalho constante, com produção constante, tá bom? E agora nós temos, né, a verificação dos terraços agrícolas, né, como a gente pode verificar, e que a gente vai já verificar um pouquinho mais detalhadamente, tá bom? A religiosidade diante do povo inca, né, eles eram o quê? Politeístas, então eles adoravam diversas divindades, incluindo o Inti, né, o deus Sol, e o Mamaquilha, a deusa da lua. Eles acreditavam em um mundo dualista, dividindo entre o mundo superior e o mundo inferior. Né? A concepção de mundo da civilização inca estava na dualidade, né? Noite e dia, homem e mulher, irrigado, seco. Esses elementos eles se complementavam, né? E apesar de opostos, esta dualidade é que constitui o mundo. Então você percebe que a questão da percepção religiosa dos incas ela estava estritamente conectada com o quê? Com a natureza, com o dia, com a noite, com o seco, com o molhado, com o homem e com a mulher. Tá? E dentro, né, das realizações e dos avanços, né, desse povo tão importante, você tem inclusive um legado. Olha só, os incas eles foram responsáveis por diversas realizações notáveis, como a construção de uma extensa rede de estradas, pontes e fortalezas, utilizando técnicas avançadas de engenharia. Olha só, eles também desenvolveram um sistema de contagem próprio, conhecido como quipu, né? Que era composto por cordões coloridos com nós. Né? O legado cultural dos incas ainda hoje é presente na América do Sul, com suas tradições, culinária e artesanato. Então, aqui a gente já verifica, né, na imagem a questão do quipu, né, que é justamente essa tecnologia, né, a gente pode dizer assim, que foi desenvolvida, né, pelos incas para que eles, né, pudessem justamente ter o controle, né, e fazer contagens, né, inclusive contagens complexas. Então aqui a gente verifica o quipu, né, como um legado diante, né, do desenvolvimento e diante já da tecnologia utilizada por esses povos, tá? E agora, né, nós vamos verificar um pouco, né, e vamos ser inseridos no contexto deles. Olha só, como a gente pode verificar na imagem, essa é uma região montanhosa, né, na qual estamos vendo a principal cidade, que foi Machu Picchu, né, que está onde? No topo ali da região montanhosa da Cordilheira dos Andes. Então, olha só, imagine a complexidade que foi, né, de engenharia, de estudos que esse povo teve que ter para conseguir, né, se estabelecer numa região que é hostil. Inclusive,
olha só, vamos verificar aqui a questão dos terraços, né? Olha só, como era a formação, né, dessa tecnologia, dessa forma na qual eles desenvolveram para poder justamente, né, conseguir cultivar em região montanhosa, para conseguir irrigar, né, e manter uma produção agrícola. Então, assim a gente verificou, né, justamente a complexidade da principal cidade, né, que foi Machu Picchu e que estava situada em uma região montanhosa, tá bom? E, né, vamos dar prosseguimento agora para um outro povo tão importante quanto que foram os maias. O Império Maia, né, civilização mesoamericana fascinante que floresceu entre, né, 250 e 900 depois de Cristo, tá? Principalmente na península de Yucatán e regiões adjacentes, ali pelo atual México, Guatemala, Belize, né, e Honduras. E olha só, o professor foi transportado agora para aquela, né, que é símbolo da arquitetura dos maias, né? Essa construção de formato piramidal que apresenta inclusive curiosidades, né? Ali no final do século XX, como essa região ela é muito frequentada pelo turismo atual, né? Descobriu-se que, por exemplo, quando você bate palma aqui, né, na base dessa pirâmide, o som reverbera e imita, né, muito próximo ao canto de um pássaro da região. Então você compreende que os maias eles já tinham um certo conhecimento avançado, tão somente, né, não somente de arquitetura e engenharia, mas também, né, de propagação de som. Então você percebe que esse era um povo extremamente, né, avançado. E olha só mais um ponto importante e curioso a respeito dessa construção. Ela está conectada com o calendário maia, né? Então, a sua localização, inclusive, né, tem referências astrológicas. E vamos à organização político-social. Existia uma organização política descentralizada em diversas cidades, estados independentes, cada uma com o seu próprio governante, elite e sistema de governo. Estrutura social hierárquica com reis, sacerdotes, nobres, comerciantes, artesãos, agricultores e escravos. O politeísmo, né, ele era vibrante, com deuses, para diversos aspectos, como o Kukulkan, né, a serpente emplumada, na qual, inclusive, a pirâmide anterior na qual o professor estava, né, é em homenagem justamente, né, a esse deus. O Shaak, deus da chuva, né, e o Itzamá, deus da criação. Né? O sistema de escrita ele era complexo, à base de glifos, utilizado para registrar eventos, história e conhecimento. Tá? Expressões artísticas ricas e arquiteturas monumental, como a gente pôde ver, né, onde o professor estava anteriormente. Né? Esculturas elaboradas, pinturas, murais vibrantes e cerâmica colorida. Então você tem justamente, né, um povo muito complexo e que realizou avanços, inclusive, né, nos estudos de astronomia e que até hoje geram muitas teses, muitos estudos para tentar compreender como um povo que viveu há tanto tempo atrás e que não tinha os utensílios e a tecnologia que existem hoje, possuía tanto conhecimento, né, principalmente nas questões astrológicas. Né? Olha só, como vamos ver no próximo texto,
Aqui nós temos a imagem a respeito do calendário maia, né? Essa imagem ela é muito interessante, pois, né, se você reparar ali nas bordas da imagem, né, você tem a representação de uma serpente, na qual ela dá a volta, né, e chega novamente ao seu final. Isso quer dizer o quê? Que eles já possuíam essa compreensão do tempo cíclico e que retoma, né? Então você tem os maias que eles desenvolveram um notável conhecimento em áreas de astronomia, matemática, engenharia, elaboraram calendários complexos e precisos, mapearam os movimentos dos astros e desenvolveram um sistema numérico vigesimal com o conceito de zero. Você tem, né, dentro desse povo justamente uma conexão muito intrínseca com o conhecimento matemático e astrológico. Tanto que, né, o calendário maia até hoje, né, é palco, vamos dizer assim, de muitos estudos, né? Os cientistas, estudiosos, historiadores, antropólogos, matemáticos, eles, né, se debruçam sobre esse calendário para compreender justamente a complexidade do conhecimento dos maias, tá? E assim nós vamos seguindo e agora vamos para outro povo, né, pré-colombiano, aqui da região das Américas, e que é fundamental, o Império Azteca. Os astecas, eles floresceram ali no Vale do México, né, entre os séculos XIV e XVI, fundando a poderosa cidade-estado de Tenochtitlán, né? Era um povo mesoamericano, né? Então estavam ali na metade, né, do continente, com uma rica cultura, religião, organização social, né, e que também tiveram avanços em diversas áreas do conhecimento. Conquistaram povos vizinhos, né, e formaram um império poderoso que se estendia por grande parte da Mesoamérica, tá? Seu domínio, ele era baseado em uma combinação de fatores: força militar, alianças estratégicas e tributos, né, que eram coletados daqueles povos que eram conquistados, tá bom? E dentro dessas características dos astecas, nós vamos ter um ponto muito importante e que é necessário termos bastante atenção, tá? Pois é uma característica muito importante desse povo, né? E que nós vamos precisar compreender e chamar também, né, alguma outra área do conhecimento, tá? Vamos lá. Agricultura e conhecimento. Olha só, a base da economia asteca era a agricultura, com o cultivo de milho, feijão, abóbora e cacau. Vamos já falar do cacau. O comércio também era importante, com rotas que ligavam diferentes regiões do império e facilitavam a troca de produtos e ideias. E agora, né, vamos àquele ponto que é fundamental para você que é aluno do ensino médio, que é justamente o que? A conexão entre os diferentes componentes. E agora, nesse momento, nós vamos recorrer aos conhecimentos da biologia com a professora Cris. Olá, sou a professora Cristiane Oliveira e trago para vocês uma curiosidade. Falo hoje sobre chinampas. Chinampas são uma verdadeira obra da engenharia agrícola ancestral que remete aos povos astecas, mas também tem registro dos maias e dos olmecas fazendo uso dessa técnica, que nada mais nada menos é uma cerca, né? Cerca de madeira feita por estacas fincadas em áreas alagadas. Essas áreas são de água parada e provavelmente tem uma estrutura de um pântano onde há uma grande fertilidade. Sobre a estrutura delas, né, como eu falei para vocês, depois que é feito o cercamento
Dentro dessa área alagada, há uma deposição de terra, de sedimentos e de matéria orgânica. Por ser uma técnica que aproveita a matéria orgânica que provavelmente seria descartada em forma de resíduo, é um modelo altamente sustentável e, como o solo fica altamente fértil, dá também uma alta produtividade desse cultivo. A terra, ela fica com temperatura estabilizada por conta da água que cerca essas ilhas artificiais. E esse modelo traz essa proposta sustentável, utilizando esses resíduos. Ele é ainda utilizado no México, próximo da cidade do México, onde há uma produtividade muito grande de flores, de legumes e de hortaliças. Mas também ele é um modelo exitoso em outras partes do mundo, como a Ásia, a África, em específico também a China, onde há uma adaptação de acordo com o interesse local. Existem desafios a serem superados, como a urbanização, que traz consigo o aumento acelerado da população em uma determinada comunidade. Isso pode acarretar a contaminação da água, que provavelmente também vai contaminar o solo. Isso é um problema, mas talvez o problema maior seja a falta de conhecimento da população. Há uma necessidade de ter uma sensibilização em torno da comunidade que utiliza essa prática agrícola. E para finalizarmos, nós temos aí algumas palavrinhas para vocês fixarem melhor esse modelo exitoso. A primeira delas é a inspiração. Esse modelo ele ainda é inspirador para práticas modernas agrícolas, traz sustentabilidade, existe também a aplicação em soluções inovadoras e, para finalizar, a melhor parte de todas é que traz o alimento orgânico, que é um alimento saudável para nós. Olha só, incrível a conexão que a professora Cris fez e trouxe para a nossa aula, que é justamente aquilo que você precisa desenvolver, que é o pensar histórico conectado com o hoje. A história, ela é completamente dinâmica, E, apesar dos milhares de anos que já se passaram e das décadas, mas você consegue fazer essas conexões. E essa é uma habilidade que você necessita, como aluno do ensino médio, desenvolver. Então, quando você estiver tendo uma aula de história, geografia, ou até mesmo matemática, busque as conexões, tá bom? Olha só. A professora, brilhantemente falou justamente sobre as chinampas, que representam um marco importante na história da agricultura e da engenharia, demonstrando a capacidade humana de adaptação, de adaptar-se a diferentes ambientes e superar desafios. Sua importância cultural é inegável, pois refletem a criatividade, a persistência e a conexão dos astecas com a natureza. E agora, a fim de retomar um ponto importante que eu havia falado, que era a figura do cacau e da importância do cacau para esse povo. Olha só. Conhecido pelos espanhóis como chocolate, essa era uma bebida complexa e reverenciada pelos astecas, com um significado cultural, religioso, medicinal e que ia muito além do ato de beber. Para os astecas, o chocolate era mais do que uma bebida, era um elixir divino, um símbolo de poder, status e elemento fundamental em diversas cerimônias e rituais. Inclusive, o cacau, por alguns momentos, ele foi utilizado como moeda de troca, para você ver a complexidade e a importância do cacau para esse povo, tá bom? E aqui nós verificamos uma imagem, um recorte de justamente a representação ali
da bebida. Então você percebe, né, a ornamentação das pessoas e a importância que elas davam justamente ao cacau e a essa bebida, né, que derivava justamente do cacau. E assim nós finalizamos, né, a nossa trajetória pelos povos pré-colombianos. Espero que você tenha tomado nota dos pontos importantes, tá bom?